Nesse assunto, talvez eu consiga colocar Ângelo, professor Aquito e Francês para falar. Talvez são as pessoas que têm mais conhecimento do assunto, porque o teor da ata da 83ª reunião extraordinária da Comissão Especial de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Maringá, que trata da revitalização da Praça Napoleão Moreira da Silva, conhecida como Praça da Pernambucanas ou Praça da Caixa Econômica Federal, que fica no centro da cidade, também já foi Praça da Rodoviária, aqui é essa praça. E agora o quebra-quebra foi geral. A praça perdeu parte do seu desenho, material original, que foi feito pelo arquiteto José Augusto Bellucci. Nós começamos a falar sobre esse assunto no final do Pan News de ontem. Eu quero destacar um trecho aqui da ata, abre aspas para a ata dessa comissão. Foi elaborado um projeto de intervenção cuja proposta é a manutenção do maior número possível de elementos, tais como a parte expressiva dos bancos, platô, porções do piso e parcela da vegetação. Mas, ao que parece, eles não respeitaram nem o que está escrito na ata, não respeitaram a história da cidade. Afinal de contas, Igor, o que tem de tão importante na Napoleão Moreira da Silva, na Praça Napoleão Moreira da Silva? A Praça Napoleão Moreira da Silva, ela foi concebida 7 anos depois do projeto da Catedral. No final dos anos, começo dos anos 60 foi feito o projeto e ela foi construída no final dos anos 60 pelo José Augusto Bellucci, que é um arquiteto renomado. Em São Paulo, por exemplo, ele fez o edifício, uns edifícios assim, visualmente, em termos de arquitetura, um dos mais bonitos que tem em São Paulo. De qualquer forma, sem contar as casas, ele era especialista ele privilegiava muito verde. E ele foi contratado pela Companhia Melhoramentos, que foi quem construiu, afinal de contas, Maringá. Não foi outra pessoa, não foi outra entidade a não ser a companhia. Ele fez, na época, influenciado pela arquitetura da época, ele fez um desenho muito bonito, abstrato, usou elementos até de Picasso, assim, lembra muito a pintura dele. E ele fez ali, e ontem eu saí daqui, fui lá conferir de perto as fotos que eu havia recebido, e realmente, ao contrário do que foi pedido, chegou-se a ameaçar uma ação contra a prefeitura. Foi falado pessoalmente com o prefeito. E ele falou, não, a comissão vai cuidar disso. A comissão fez aquela ata que eu publiquei hoje em meu blog, que eu repito o que eu falei, é muito raso, não justifica, não traz elementos, não tem substância alguma para justificar uma intervenção dessa. Qual que é a intervenção? Você tirar a mureta feita com tijolos daquela época, que não existe nada semelhante em Maringá. Fabricados pela companhia. Fabricados pela companhia, coisa mais linda do mundo. Aquilo ali é um saco de cimento, cada tijolo daquele. Destruiu-se a mureta e, além da mureta, existia um negocinho de branco, que esse sim representava o mapa do Paraná estilizado, e também sumiu. Derrubou-se. Assim, não houve preocupação alguma. O que está ali, falando de preocupação histórica, é tudo gogó. Porque preocupação histórica sem preservar elemento, você vai tirar o banco lá com o coisa da companhia e vai botar o quê? Acrílico? Isso é preservar a história? Não. Isso é quase um crime você mexer com o trabalho da pessoa. Conclui. Professor Akito Taguchi, eu li a ata toda e eu vi a praça. O que eles falam na ata não tem nada a ver. O quebra-quebra é geral, viu? Foi geral, né? Pois é. Nós temos algumas referências que constroem a nossa história de vida. Na minha, particularmente, é muito vivo ainda a memória da rodoviária, né? E quando eu penso em rodoviária, penso naquela música de Elis Regina, idas e vindas e tal, porque aquilo era significância para mim e, infelizmente, essa referência nós perdemos e ela foi demolida durante a administração do Silvio Barros. Na praça do arquiteto Bellucci, eu olhava aquela praça com aqueles bancos e me lembrava aquele prédio de São Paulo, feito na mesma época, aquele prédio. O né? Martinelli. Então, não, o Martinelli é o quadrado, é aquele outro, é o Copan. Isso, Copan, exatamente. Que hoje está tendo um revival no Copan, que ele é muito bem localizado. Revival é bonito, né, cara? Não, tô falando isso aqui também é cultura. E ele está sendo ocupado hoje, né, de uma forma muito interessante por pessoas que tem casal sem filhos ou pessoas sozinhas, enfim, profissionais liberais. Então, o Maringá vai perdendo isso, né? Nós temos aí, infelizmente, alguns exemplos
muito tristes para Maringá no que se refere a preservar o passado. A estação ferroviária de Maringá, que também a gente não comentou aqui, né, que eu também tive a oportunidade, rapaz, eu sou velho, hein, cara, de andar de trem. A fonte luminosa da Raposo Tavares. A fonte luminosa. Temos ainda o prédio do aeroporto. Conclui, professor, que eu quero ouvir o francês também. Não é? Então, nós temos que nos atentar para isso. Maringá é um exemplo de sucesso de ocupação realizada pela iniciativa privada. E isso tem que ser preservado para que as pessoas observem isso. Vai lá, francês, A rapidamente, Napoleão francês. Moreira da Silva é a única praça onde as crianças ainda podem brincar em Maringá e as famílias podem andar despreocupadas que ninguém vai ser atropelado. E só uma avenida passa ao lado, que é entre ela e a Catedral, e ali o pessoal presta muita atenção, né? Agora, Maringá é uma cidade de passado de história bem recente, 74 anos. A gente tem poucas coisas que nos remetem ao começo da cidade. E essa praça é uma delas. Quer dizer, é verdade que o prefeito está diz que a prefeitura tem dinheiro em quantidade e está construindo praças e mais praças e praças, mas no caso dessa não precisava reconstruir, botar no chão e fazer outra. É uma praça para você dar uma reformada e destacar os pontos originais dela. Isso você tem que guardar. Povo que não tem tradição não tem lembrança, não tem nada. Vidigal, vou deixar você uma frase rápida. Cirúrgico. O povo que não respeita o seu passado, não respeita a sua história, tem um futuro muito ruim. Emerson, vou deixar você também falar uma frasezinha rápida. É lamentável, não foi só a Praça Napoleão, ele descaracterizou também a praça da Igreja São José Salgado Filho.